Vamos embora, pessoal. Vamos lá, vamos embora. Vamos continuar falando sobre o acolhimento institucional, né? Então, vimos os princípios, vimos os procedimentos. No finalzinho do bloco, estamos falando que a regra é que ele seja requisitado ao magistrado e só o magistrado pode fazer isso, mas olha, cuidado. Excepcionalmente, poderá ser feito sem autorização judicial, ok? Então, em caso de urgência, por exemplo, teve um grande evento num sábado à noite, o Poder Judiciário está fechado e não tem ninguém no plantão. Então, pode o Conselho Tutelar requisitar isso à unidade de acolhimento, né? A entidade de acolhimento governamental ou não governamental. Havendo vagas, essa entidade vai e faz esse acolhimento, mas o fato deve ser comunicado em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade, ok? Mas, sim, pode ser feito excepcionalmente em caso de urgência. Como a gente falou aqui, um grande evento, num sábado, né? Num Natal, num Réveillon, ok? Vamos fazer questões? Vamos lá, joga aí na tela, Arthur. Essa questão é da OAB também, da FGV, do 13º exame da OAB. Diz assim: Vilma, avó materna do menor Oscar, de 15 anos de idade, pretende mover ação de suspensão do poder familiar em face de Onísio e Paula, ok? Então, Vilma, ela é avó e Oscar, ele tem 15 anos, ok? Beleza. Argumenta que Oscar estaria em condição de evasão escolar, ou seja, ele não está indo para a escola, está gazeando, como a gente diz, né? E os pais são negligentes com isso, tá todo mundo sabendo que Oscar está gazeando e o pai não faz nada. Embora incansavelmente questionado por Vilma quanto às consequências negativas para a formação de Oscar. Considere a hipótese narrada e assinale a única opção correta. Ele diz... Peraí, rapidinho, acho que tinha mais coisa para falar. Tá, a gente faz essa questão, depois volta. Vamos lá. Letra A. Do ponto de vista processual, Vilma não tem legitimidade para propor ação que deve ser movida exclusivamente pelo Ministério Público, diante da indisponibilidade do direito em questão, a quem a interessada deve dirigir a argumentação para a tomada das medidas judiciais cabíveis. Veja, gente, vimos nos blocos anteriores, como está lá previsto no artigo 1637 e 155 do ECA, que qualquer interessado pode provocar essa ação. Então, não precisa ser exclusivamente o Ministério Público, ok? Não é exclusivamente o Ministério Público. Vilma, como sendo a avó, ela sim tem legitimidade, ok? Então, falso a letra A. Vamos ver a letra B de bola. Do ponto de vista material, os elementos indicados por Vilma são suficientes ao pleito de suspensão do poder familiar. Do mesmo modo que a falta ou carência de recursos materiais são, ainda que isoladamente, justo motivo para a propositura da medida de suspensão do poder familiar. Vamos dividir aqui essa questão. Então, do ponto de vista, vamos dividir aqui, certo? Então, do ponto de vista material, os elementos indicados por mim são suficientes para o pleito da suspensão. Sim, está correto. Você não educar o filho, você vai contra a Constituição Federal e ao artigo 22 do ECA, que incumbe o dever dos pais de sustento, guarda e educação desses filhos. Então, se ele não está educando ou está sendo negligente com essa educação, então é fato suficiente para requerer a suspensão, ok? Materialmente falando. Agora, ela diz que por falta ou carência dos recursos, não, vê só.
a questão da pobreza de per si, ela não é suficiente para gerar a suspensão ou a perda do poder familiar. Falamos isso aqui, isso está lá previsto no artigo 23 do ECA. Falso a letra B. Letra C. Do ponto de vista material, os argumentos indicados por Vilma são irrelevantes a dar ensejo à medida de suspensão do poder familiar. E aí, gente? Tá falso, né? Do ponto de vista material, os argumentos são relevantes. Medida grave e excepcional aplicada, mas são suficientes ao pleito de aplicação de multa e repressão aos pais negligentes por se tratar de infração administrativa. Gente, tá errada. Do ponto de vista material, sim, pode haver a suspensão ou a perda do poder familiar por conta dessa negligência em relação à educação, ok? Então, falso a letra C. E o artigo 24, ele também determina que a perda, a suspensão vai ser decretada judicialmente em caso de descumprimento justificado desses deveres. Então, com base no artigo 24 e 22, está falso a letra C. Vamos ver a letra D. Do ponto de vista processual, Vilma possui legitimidade para propor a ação de suspensão do poder familiar. E tramitando o processo perante a Justiça da Infância e da Juventude, é impositiva a isenção de custas e emolumentos, independente de concessão da gratuidade da Justiça, conforme dispõe expressamente e literalmente o ECA. Gente, isso está correto, né? Está lá previsto no artigo 155 do ECA e 1637 do Código Civil. A gente falou isso aqui no bloco anterior, que qualquer parente pode requerer, qualquer interessado, né, pode requerer, e o parente com certeza pode requerer essa suspensão. Agora, o artigo 1141, parágrafo 2º do ECA, deixa eu voltar aqui, passou aqui. 141, parágrafo 2º do ECA, ele determina expressamente que as ações judiciais de competência da infância são isentas de custas e emolumentos, ressalvadas a hipótese de litigância de má-fé, ok? Então, se houver litigância de má-fé, vamos lembrar disso. Se houver litigância de má-fé, ele pode sim pagar as custas e emolumentos, ok? Beleza? Então, vamos lembrar disso na prova para não cair numa pegadinha. Se tiver litigância de má-fé, se a prova chegar assim e disser, em qualquer caso, não precisa se pagar as custas e emolumentos da vara da infância e da juventude, em qualquer caso, não. Se houver litigância de má-fé, ele tem que pagar. Beleza? Ok? Vamos voltar aqui, gente, que eu esqueci de falar sobre esse ponto, o reconhecimento de filhos. Então, o reconhecimento ele vai ser feito pelos pais de maneira conjunta ou separada. Então, pode ser só o pai ou só a mãe, né? Se o pai ou a mãe for falecido ou for ausente. No próprio termo de nascimento, por testamento ou mediante escritura ou outro documento. Então, tem algumas formas de fazer. Logo na certidão de nascimento, por testamento, que é posterior, né? Então, como foi o caso de Pelé, que reconheceu um filho, ou foi uma filha, não lembro. Tu lembra, Arthur? Foi filho ou filha que ele reconheceu posteriormente? Enfim, esses jogadores é medonho, né? Para estar traquinando aí pelo mundo afora, né, Arthur? Sai aí fazendo as festinhas aí, depois tem que assumir, né? Tem que assumir a responsabilidade depois, né? Então, por testamento, pode ser feito também antes de morrer, né? Ele faz um testamento lá por escrito e deixa os bens reconhecendo o filho e tal. Ou então mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a afiliação. O reconhecimento pode preceder ao nascimento, como a gente falou, ou ser posterior ao falecimento, se
identificar, né, por meio de exame de DNA, né? Hoje em dia é muito mais fácil, o exame de DNA é muito mais barato, né? Não precisa você ir para Ratinho para conseguir o exame de DNA, né? Arthur mesmo já tem mais de 5 filhos reconhecidos, né? Por aí, 2 ele foi obrigado a reconhecer porque foi constrangido em Ratinho, né? Foi isso, Arthur, não foi, né? Eu lhe vi na TV, meu companheiro. Eu tô lembrando você, tava vendo Ratinho, você tava lá, no quebra-pau arretado, né? Então, pode ser feito isso até posteriormente ao falecimento, se você fizer um exame de DNA. Esse reconhecimento, ele é irrevogável e incondicional. Então, Arthur, veja só, você não pode ficar colocando condições para reconhecer. Ah, eu só vou reconhecer se o menino me der orgulho, se ele for um jogador de futebol, se ele for um pianista. Pode fazer isso? Não pode, meu amigo. Filho é filho. E se for tranquilo ou se for baderneiro. Então, tem que assumir de qualquer jeito. Então, ela é irrevogável e incondicional. E é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou contra seus herdeiros. Então, a criança e o adolescente pode depois chegar e querer exercer esse direito, como foi o caso do Pelé, né? A filha, depois, acho que já tinha, era filho, não estou lembrando se é filho, dá um Google aí, joga aí um Google aí e consulta aí. Depois de já ter completado a maioridade, ela pegou e ingressou, né? Imprescritível. Passou-se 60 anos e ela entrou com a ação, prescreveu? Não, por quê? Porque é um direito humano. O direito ao reconhecimento da paternidade, da maternidade, é um direito humano. Sendo um direito humano, ele é imprescritível, beleza? Ok? Então, vamos voltar a fazer questões. Eu queria comentar isso e vamos fazer questões aqui, voltar. Fazer essa questão aqui, ó, de 2009, da CESP. Eu peguei essa de 2009 um pouco mais antiga, porque é da banca da CESP, porque vocês precisam saber qual é a compreensão das bancas. Infelizmente, o tema Estatuto da Criança e Adolescente não é cobrado muito em muitas provas, né? Então, a gente tem que se valer de todas as provas possíveis e imaginárias. Então, o entendimento da CESP é importante vocês saberem, mesmo que seja de 2009. Isso aqui no meio de 2009, junho de 2009. No que se refere ao direito à convivência familiar e comunitária, assinale a opção correta com base no ECA. O pátrio poder, que não é mais o nome pátrio poder, né? É poder familiar, né? Poder familiar, não poderá ser exercido simultaneamente pelo pai e pela mãe, em caso de discordância quanto a quem caberá titularizá-lo. A ambos será facultado o direito de recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Gente, isso está falso. Esse poder familiar, ele poderá ser exercido e será exercido em igualdade de condições, gente. Então, falamos isso várias vezes, que foi inclusive a nova lógica da ideia do poder familiar, que esse nome pátrio poder é um nome patriarcal, que induz o poder sendo exercido prioritariamente pelo pai e que hoje em dia não é mais assim, né? Depois da Lei 12.010 de 2009, se mudou essa configuração. Então, o poder familiar, ele será sim exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Está lá no artigo 21 do ECA. Então, falso a letra A. Letra B. Na ausência dos pais, o pátrio poder, mais uma vez, o poder familiar, poderá ser delegado nesta ordem. Aí, para logo aí. É delegável o poder familiar? Não é delegável. Então, está falso. O poder familiar ele é irrenunciável, inalienável e indelegável, ok? Então, falso.
toda família ou toda criança ou adolescente tem direito à educação no seio da sua família. E, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a participação efetiva da mãe biológica no convívio diário com o educando, em ambiente livre da presença de pessoas discriminadas. Gente, isso está errado. A primeira parte está correta, mas a segunda parte está errada. Por quê? Vai ser assegurada a convivência, essa convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas, como diz o artigo 19. Então, está falso a letra C. Porque assim, não é ambiente livre da presença de pessoas discriminadas, é de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, dependentes de drogas, tá? Então, falso a letra C. Letra D. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Está corretíssimo, está lá no artigo 20 do ECA. Não pode haver discriminação. Volta aqui para mim, Arthur. Porque aquela criança, aquele adolescente foi adotado, então ela não vai ter direito hereditário, não, meu amigo. A criança adotada, essa criança ou adolescente adotada, ela tem os mesmos direitos das crianças que não são adotadas, ou seja, são filhas naturais daqueles pais, ok? Então, não existe qualquer distinção, beleza? Tem uma distinção, a gente vai ver lá na frente na questão da adoção, que é, por exemplo, a criança adotada, ela continua impedida de casar com o seu pai ou sua mãe biológico, ok? Esse é o único impedimento, ela não pode casar com seu pai ou mãe biológico. Esse impedimento matrimonial, ele vai perdurar. Tá? Porque o Código Civil ele impede o matrimônio entre pais e filhos, né? Então, isso vai perdurar com relação à adoção. Mesmo havendo a perda do poder familiar, na verdade, é a extinção do poder familiar, mesmo assim, ainda vai permanecer o impedimento matrimonial, ok? Então, letra D é a letra que a gente marca, é a letra correta. Vamos fazer mais uma questão aí, vamos ficar craque em relação ao poder familiar e essa relação de parentesco. Relação de parentesco não tem nada a ver, eu não sei porque eu falei relação de parentesco, acho que é porque eu li aqui em cima a relação. Vamos ficar craque em relação ao poder familiar. Isso é, mais uma vez, exame de ordem 2010.3, é uma prova também da CESP, aqui a banca é CESP, ok? Com relação aos procedimentos para a perda e a suspensão do poder familiar regulados pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é correto afirmar que, letra A autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, poderá decretar liminar ou incidentalmente a suspensão do poder familiar, independentemente da gravidade do motivo. Gente, somente vai poder haver essa suspensão ou perda do poder familiar. Falamos muito isso aqui. Em casos graves, né? Não é qualquer besteira que vai se tirar a criança do exercício do poder familiar dos pais, ou até tirar a titularidade desse poder familiar dos pais. Tem que ser uma coisa grave, um espancamento, estupro, abandono, tem que ser uma coisa grave. A pessoa faleceu, houve foi adotado. Então, assim, tem que ser uma situação grave, tá? Não pode ser qualquer coisa. Então, tem que ter um motivo grave e essa criança ou esse adolescente vai ser confiado a uma pessoa idônea, né? Por meio de termo de responsabilidade, como está lá no artigo 157. Então, tá falso a letra A. Letra B. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar dispensa que os pais sejam ouvidos. É isso mesmo, gente? Não.
mesmo se esses forem identificados e estiverem em local conhecido. Não. Se eles tiverem, essa parte aqui está falsa. Se eles forem identificados e tiverem local conhecido, obrigatoriamente, sob pena de nulidade processual, obrigatoriamente, esses pais vão ter que ser ouvidos. Está lá no parágrafo 4º do artigo 161, ok? Falso a letra B. Letra C. O procedimento para perda ou suspensão do poder familiar terá início ao procedimento... O procedimento para perda do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Perfeito, vimos isso aqui no artigo 155 do ECA. Corretíssimo. Então, o MP ou qualquer interessado pode dar início a esse processo. E esse interessado pode ser, inclusive, um familiar, como a gente viu na questão anterior. Então, letra C é a letra correta. É a letra que a gente marca. Vamos ver a letra D, vamos lá. Letra D de dado. Em conformidade com a nova redação dada pela Lei 12.010, que a gente já falou aqui, né, de 3 de agosto de 2009, o prazo máximo para a conclusão do procedimento de perda ou suspensão do poder familiar será de 180 dias. 180 dias, gente, não, falamos aqui. O prazo é de 120 dias. Está lá no artigo 163 do ECA, ok? Então, 120 dias. Vamos falar agora sobre a colocação em família substituta. A gente apontou aqui que é uma medida excepcional, né? E ela existe em 3 modalidades: na guarda, na tutela e na adoção. Essa colocação da criança e adolescente em família substituta, ela pode ocorrer independente dessa situação jurídica da criança. Então, independente da criança, ela está sob qualquer, em qualquer situação jurídica que seja, ela pode ocorrer, né? A guarda e a tutela são situações temporárias, já a adoção, ela é definitiva. E a gente vai estudar mais à frente cada item desse, cada elemento de colocação de família substituta, cada tipo, cada forma dessa. Na apreciação do pedido, vai se levar em conta o grau de parentesco e afinidade e afetividade. Então, vamos imaginar que os pais falecem, o pai e a mãe falecem no acidente de carro. E aí, o avô paterno e um primo requer a guarda daquela criança ou daquele adolescente. Vai se levar em conta a afinidade e o grau de parentesco. Então, o avô já sai na frente, porque ele tem uma relação direta, né, e mais próxima. Agora, também vai se levar em consideração a afinidade. Aquela criança, ela reconhece aquele avô, tem carinho, afeto, amor pelo aquele avô. Pode ser que tenha mais amor, carinho, afeto com o primo, com a prima. Então, né, tem que se levar em consideração isso para minorar os danos de uma substituição familiar. Porque tenha certeza, toda colocação em família substituta, ela é traumática, toda ela, né? Seja numa tutela, numa guarda ou numa adoção. Toda ela é grave, ela é numa situação delicada, que causa trauma. Essa criança, esse adolescente tem que passar por um tratamento psicológico para superar, porque não é fácil. A não ser que seja bebezinho, né? Mas se já tiver um pouco de consciência, já é traumático, certo? Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por uma equipe interdisciplinar, respeitada o estado de desenvolvimento. Então, ó, se for criança, ela vai ser ouvida. Agora, o adolescente é obrigatoriamente, tá? Então, agora também, lógico, sempre que possível, porque se esse adolescente ele tiver alguma deficiência
psíquica, né, algum distúrbio mental, então pode ser que ele não seja ouvido, né? Então, por isso que o texto do parágrafo 1º do artigo 128, do artigo 28, ele foi muito feliz nesse aspecto, ok? E essa opinião dele vai ser considerada, né? Então, é dessa opinião dessa criança ou desse adolescente que se afere a afetividade, a afinidade, beleza? E isso entra dentro da ideia de que a criança ou adolescente é um sujeito de direito. Se ele é um sujeito de direito, a opinião dele deve ser ouvida, beleza? Se for maior de 18 anos, como é o caso do adolescente que a gente falou, necessariamente tem que ser ouvido. Necessariamente. Lógico, salvo se ele tiver algum problema, algum distúrbio mental, beleza? Grupos de irmãos serão colocados na mesma família substituta, ressalvadas a existência de algum risco, né, de abuso ou outra situação. Então, volta aqui para mim, Arthur. Então, é aquela coisa, a regra é manter esses grupos de irmãos juntos. Mas no exemplo que eu dei aqui no bloco anterior, em que um dos irmãos estuprou, abusou sexualmente aquele irmão mais novo. Então, nesse caso, não é sadio, não é seguro deixar esses irmãos juntos, ok? Então, deve se separar, ok? À luz do princípio da proteção integral, não se deferirá a colocação em família do instituto da pessoa que demonstre incompatibilidade com a natureza do instituto. Então, ó, está lá no artigo 29. Se for, volta aqui para mim, Arthur. Se for identificado que aquela criança ou aquele adolescente não está se adaptando ao ambiente, porque o lugar onde ela está sendo, enfim, ela está sendo acolhida, não é adequado, o guardião ou o tutor faz uso de drogas, a prática de sexo explícito na casa, enfim, a casa ela não tem qualquer condições de segurança, de habitabilidade. Então, nesses casos, pode o juiz não deferir a colocação nessa família substituta, ok? O parágrafo 5º do artigo 28, ele é importante a gente também destacar. Ele fala o seguinte, joga aí na tela, Arthur, por favor. Que deve haver uma preparação gradativa e um acompanhamento posterior da equipe interdisciplinar, da equipe multidisciplinar da Justiça da Infância e da Juventude. Então, volta aqui para mim. A colocação em família substituta é só em casos graves e deve ser acompanhado, não pode ser de qualquer jeito. Então, essa equipe do interdisciplinar, multidisciplinar, composta por assistente social e psicólogo, deve fazer inspeções e ver se está tudo ok, se está condizente com o desenvolvimento dessa criança, porque deve atender ao princípio do melhor interesse da criança. Você lembra do princípio que a gente falou aqui logo no início das nossas aulas? Então, deve atender ao princípio do maior interesse da criança. E essa colocação de família substituta estrangeira, ela é uma medida excepcional. Então, colocar o guardião ser um estrangeiro, isso é medida excepcionalíssima. Na verdade, só é admitido na modalidade de adoção. A guarda e a tutela de um estrangeiro não é possível. Somente no caso de adoção é que pode haver essa colocação em família substituta. E mesmo assim, a gente vai ver quando a gente estudar a questão da adoção, a adoção internacional é a exceção da exceção. A adoção já é a exceção. A adoção estrangeira é a exceção da exceção. No próximo bloco a gente continua.